Olá, povo de Deus, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela está aberta em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Também em Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você está no canal Galardoar de Ensino, ensino de presente para você, e nós estamos com este vídeo importante para falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, esta mesma que ela mesma acredita-se ser viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 fios, penetrando na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E neste vídeo você estará sabendo um pouco mais acerca da Bíblia, da palavra de Deus e também de todas as importantes conquistas que este livro tem para nos oferecer. Glórias a Deus. Você, mais uma vez, é meu convidado para se inscrever, compartilhar, comentar, né? Deixar o like aí, ativar o sininho das notificações, colocando em todas, e assim você terá os conteúdos em primeira mão, chegando até o seu smartphone e ao seu tablet, ou seja, ao seu dispositivo que você geralmente usa. Deus abençoe. Faça este convite para outros 5 colegas seus, 5 amigos, e você estará nos ajudando, ok? A Bíblia Sagrada, ela sofreu muitas, como eu posso dizer, situações em que de perseguição, né? Ela sofreu muitas perseguições. E se nós olharmos um pouquinho para o Antigo Testamento, nós vamos observar que desde o período de Nabucodonosor, em que Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém, nós sabemos que ele sitia Jerusalém em aproximadamente 3 levas, né? Em 605, em 597, em 586. E é em 586 que ele vai sitiar Jerusalém de uma vez por todas, vai quebrar o templo de Salomão e vai jogar os escombros por cima de muitos utensílios, inclusive aquilo que seria a biblioteca. Nós sabemos que para o período do século 6 a.C., aquilo que era chamado de biblioteca, né? Ou seja, os pergaminhos que eram feitos de peles de animais curtidos, né? E colocado então em cântaros de 60 centímetros de altura, justamente para haver preservação. É interessante nós abrirmos um parêntese para poder identificar que é por causa dessas preservações, ou seja, estava chegando próximo de um pergaminho se tornar ilegível, os escribas deveriam então passar de um pergaminho para outro, ou seja, copiar. Eles eram nada menos do que os copistas, que copiavam os escritos daquele pergaminho para um outro mais novo, a fim de que pudessem preservar todo aquele escrito. Isto de tanto que eles fizeram isso, automaticamente do Antigo Testamento, chamado de apenas de copista ou escriba, o Novo Testamento traz doutor da lei. De tanto que eles escreveram, automaticamente eles viraram doutor, expert, naquele assunto em questão. É interessante que a partir da descida, né, da investida de Nabucodonosor contra Jerusalém, né, no ano 586, então vai fazer com que esta Bíblia seja perseguida, seja a tentativa de extrair do povo aquilo que seria a Bíblia do Deus invisível, Deus de Israel. E é interessante porque
a volta do cativeiro babilônico, elaborado também em 3 levas, com Esdras em primeiro, com Neemias posterior, com Zorobabel, melhor dizendo, depois com Esdras e depois com Neemias, vai fazer com que no período de Neemias houvesse uma implantação, né, de uma busca chamada de uma grande comissão, chamada de comissão em busca dos pergaminhos perdidos e espalhados. E vai caber ao sacerdote escriba Esdras com mais 120 pessoas para poder ir em busca desses pergaminhos, a fim de que houvesse uma preservação e uma unicidade desses pergaminhos achados. É a bem da verdade que dentro da teologia, Esdras é considerado aquele que vai fazer a reunião de todos os livros do Antigo Testamento para preservação. Por isso, desde a Torá antiga, passando pelos escritos e pelos salmos, né, Esdras ele vai compilar todos esses escritos, inclusive o Salmo 119 e o livro de Crônicas. É ele quem vai escrever e vai então dar, né, sequência àquilo que seria a biblioteca, digamos assim, uma biblioteca dos judeus, preservado, né, mais uma vez. Houve várias tentativas de investidas, né, contra a Bíblia, inclusive se nós olharmos para o período já do Novo Testamento, o período posterior ao Novo Testamento, o período do Anno Domini, né, o Ano do Senhor, né, principalmente o século XIX, no comecinho daquilo que nós chamaríamos de Brasil Império, né? 1808, 1806 aproximadamente, 1817, para falar mais exatamente acerca de um lugar chamado de Goa, na Itália, aonde um padre, inclusive, vai ser um dos precursores que vai proibir o uso da Bíblia para leigos, ou seja, praticamente 90% da população era negra, era leiga, melhor dizendo, era leiga, uma vez que era analfabeto, negro, ou ex-escravos, digamos assim, daquele período chamado período colonial. Nós vamos observar que, por causa disso, a Bíblia vai tornar-se quase por um momento um livro de checagem estrita, apenas para os nobres, para o clero, para a nobreza e também para a alta cúpula da igreja, digamos assim, que era o clero com o papado. Então nós vamos identificar que a Bíblia sofreu dificuldades para se manter, mas sempre se manteve viva em nosso meio, em nosso ambiente, justamente porque nós acreditamos que há ali uma investida do próprio Deus, né, para preservar, para cuidar, para conservar deste livro, aquilo que seria o livro extraordinário, é a Bíblia Sagrada. Se nós olharmos para a estrutura da Bíblia Sagrada, eu estou com a pentecostal aqui, mas isso indifere, né, com relação a necessidade de termos esta Bíblia como a palavra de Deus e a termos como a regra de fé e de conduta, assim como os cristãos protestantes, os cristãos católicos têm a Bíblia como regra de fé e de prática e de conduta. A Bíblia como estrutura dentro do nosso campo protestante, evangélico, assembleano, nós temos então a Bíblia com 66 livros. A Bíblia tem 66 livros. Isto posto, nós entendemos que a palavra Bíblia vem do original grego biblion, né, que é coleção de livros pequenos. É o único livro que acredita-se ser uma própria biblioteca ambulante, com 66 livros calibrados pelo próprio Espírito Santo, em que inspirou
Theopneustos, inspirar, inspiração, do original grego Theopneustos, inspirou os 38 a 40 escritores para pregar a Bíblia, para escrever a palavra e tudo aquilo que o próprio Deus Yahvé, e depois no Novo Testamento também o próprio Jesus, todas as palavras de Jesus, todas as ações da igreja foram compiladas nos 27 livros do Novo Testamento, como também nos 39 livros do Antigo Testamento. Portanto, 39 do Antigo com mais 27 do Novo, nós temos 66 livros escritos num espaço de 1500 anos e em territórios em territórios geográficos diferentes, né? Dos 38 escritores a 40 escritores, cada um escrevendo longe um do outro, tanto na contemporaneidade, né, quanto com relação ao espaço geográfico. Então nós vamos identificar que, apesar do distanciamento geográfico, apesar do distanciamento com relação a ser conterrâneo, nós temos uma sinergia muito importante, muito boa na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não é à toa que Agostinho de Hipona, no século IV, vai escrever: o antigo pelo novo se entende, o novo pelo antigo se explica. Portanto, a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, nós a consideramos como a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Santa Escritura, a Bíblia que não falha, o próprio oráculo do Senhor. Nós entendemos que a Bíblia é aquilo que eu acabei de falar no início, ela é viva, ela é eficaz. Não há outro escrito da civilização humana que, quando é lido, preenche o vazio da alma, transforma o coração de pedra em um coração de carne. Não há outra palavra, não há outro livro que, quando o lemos e meditamos, o Espírito Santo nos enche, nos preenche, nos transforma, nos restaura, modifica o nosso ser, nos cura, nos limpa. A Bíblia é extraordinária. A Bíblia Sagrada é considerada o livro da civilização humana e com larga influência ocidental. Em alguns pontos do Oriente também ela tem influência. A Bíblia possui mais de 2.000 traduções, mais de 2.000 traduções fora dialetos. A Bíblia tem mais de 5.700 cópias fidedignas, e a arqueologia séria comprova que desde 1940, nas cavernas de Qumran, em Israel, né, com os beduínos que acharam as cavernas, considerada os escritos do Mar Morto, comprovam a verossimilhança entre aquilo que foi achado nos escritos do Mar Morto na caverna de Qumran com aqueles originais, quase que os autógrafos, as cópias fidedignas da Bíblia Sagrada, para comprovar que, aleluia, a Bíblia é a palavra de Deus que remove, aleluia, as situações adversas. Nós temos na Bíblia ainda como patrimônio histórico, cultural da civilização humana. Nós temos a Bíblia como best-seller mundial, com mais de 5,5 bilhão de exemplares vendidos. Não há possibilidade de colocá-lo nas plataformas do Guinness,
que é o livro dos recordes, uma vez que seria uma covardia e uma afronta ao primeiro colocado lá no Guinness, o livro dos recordes. Por isso, a Bíblia nem entra no Guinness Book ou nos livros mais vendidos do mundo, porque ela tem 5,5 bilhão de exemplares vendidos e nunca ninguém vai chegar a esta marca, com mais de 2.000 dialetos e línguas traduzidas para os seus idiomas e com, aleluia, sendo patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática e acreditamos que a Bíblia é, aleluia, a palavra de Deus que revela Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, através do Espírito Santo aos homens na terra. Por isso, ame a Bíblia, creia na Bíblia, acredite na palavra de Deus, porque ela não é uma falácia, ela não foi feita por mãos humanas, porque é isso que nós lemos, nenhuma palavra da Escritura é de particular interpretação. Creia, Jesus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a interpretá-la, o próprio Deus nos ajuda a interpretar a palavra do Senhor. Que neste momento, onde nós estamos comemorando ainda o dia da Bíblia Sagrada, você tenha não somente ela aberta na sua casa, no Salmo 23, pegando poeira e com a página amarela, mas que ela seja o norte da sua vida, que ela seja o centro do seu universo e que ela mesma produza aquilo pela qual ela foi designada, porque ela vai e não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Nós estamos falando da Bíblia Sagrada. Acreditamos toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Deus que fez que o Brasil tivesse, aleluia, possibilidade de ter um exemplar, vários exemplares da Bíblia Sagrada em várias versões, em vários idiomas, aleluia, porque o nosso Deus é poderoso. Outros lugares têm chegado a Bíblia Sagrada também e nós acreditamos e glorificamos a Deus por isso. Deus em Cristo abençoe. Se você gostou deste vídeo, deixa aqui o like, aqui os comentários. Eu louvo a Deus pela sua vida e você não esqueça, você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Deus abençoe em nome de Jesus.